E aí galera, beleza gente? Hoje a gente inicia o conteúdo de redes, tá? A aula com alguns conceitos importantes sobre redes. Então vamos lá, né? Não são conceitos difíceis, né? Essa aula de hoje, ela com certeza ela vai abordar assuntos que caem até em concursos mais simples, né? Onde o conteúdo não é tão aprofundado, mas a gente vai desde esse conteúdo mais simples até os conteúdos mais avançados de rede de computadores, beleza? Então vamos lá. Primeiro definindo o que é um conceito de rede de computadores. O que são redes, né? Então, trouxe dois conceitos para vocês. Um deles diz o seguinte: conjunto de terminais, equipamentos, meios de transmissão e comutação aqui interligados que possibilitam a prestação de um serviço de telecomunicações. Ou, um mais simples de entender, dois ou mais dispositivos computacionais autônomos, ou seja, independentes, interconectados por uma única tecnologia. Esse primeiro conceito, o que é que ele diz? Conjunto de terminais, ou seja, equipamentos, que aí você pode considerar computadores, celulares no tempo de hoje, né? Qualquer equipamento desse tipo que esteja conectado à rede, meio de transmissão, ou seja, o próprio meio de transmissão que está sendo utilizado naquela rede de computadores faz parte também desse conjunto, desse sistema, né, que a rede de computador, as redes de computadores nos proporcionam, e comutação, que interligados, tudo isso junto, né, ou seja, os dados também passando por esse meio, possibilita a prestação de alguns serviços de telecomunicação, que são os serviços que eu trago, mostro alguns exemplos aí ao lado, né? Esse outro conceito, dois ou mais dispositivos, mais resumido, né? Computacionais, autônomos, independentes, né? Ou seja, um dispositivo ele não necessariamente vai ser dependente do outro, interconectado por uma tecnologia, e essa tecnologia aí são várias, né? Que a gente vai ver algumas durante essas aulas aqui de redes de computadores para concurso, beleza? Então vamos lá, dando apenas uma ideia, né, de como eram, por que surgiram, e qual foi digamos assim, a motivação das redes de computadores. Eu trago para vocês dois conceitos interessantes de timeshare. O que são timeshare? O que é timeshare? O que significa isso? E o que são terminais burros, né? O que é que acontecia antes, pessoal, das redes? Você tinha lá um CPD, um centro de processamento de dados, e aí era necessário, né, que você precisasse se deslocar para poder fazer alguma atividade, tudo nesse CPD. Então o que é que existia, né, antes das redes dos computadores? O que existia eram terminais que a gente chamava de terminais burros, né, que são terminais que não tinham capacidade de processamento, né? Essa é a principal característica, que chama-se terminais burros. Isso costuma cair, tá? Não tinham capacidade de processamento, eram basicamente um monitor e um teclado, né? Então essa foi uma versão bem arcaica, né? E aí a gente tinha um computador, né, que fazia todo esse processamento, todo o armazenamento, todos os programas, todos os softwares eram nesse computador, que a gente poderia dizer que estaria lá no centro de processamento de dados, né? Então esse sim teria grande capacidade para a época, né? Poderia ser um mainframe, por exemplo, de capacidade de processamento, né? Então os terminais, na verdade, esses terminais burros, a principal característica deles é que não tinha capacidade de processamento, beleza? Basicamente o que? Um monitor e um teclado. E aí todo esse sistema a gente dava o nome de quê? Timeshare. Timeshare é esse sistema, com o sistema de terminais burros, e ter um único computador ali, digamos que centralizando todo o processamento, certo? Ou seja, você, quando tinha esse sistema de timeshare, você tinha apenas uma máquina que era responsável por rodar todos os programas, por gerenciar os recursos, né? E aí ela compartilhava todo o seu tempo, todo o seu poder de processamento com todas as solicitações que vinham, por exemplo, dos terminais, né? Então, na verdade, o tempo de processamento
que era realizado por alguns programas, ele era compartilhado com todos, né? Ou seja, um ponto, inclusive, negativo e grande era que se por acaso esse terminal parasse de funcionar, todo esse sistema que era chamado time sharing de compartilhar, né? Ele parava, né? Ele parava, porque era só uma máquina responsável por tudo isso. Tranquilo? E aí, é aí onde, digamos assim, uma das motivações, não apenas, digamos, de rede, né? Mas da evolução, né? Digamos assim, do surgimento desses serviços que a gente vai apresentar agora, que as redes de computadores nos proporcionam, né? E aí, por exemplo, quando eu falo em serviços de comunicação, ou seja, a rede passou a nos fornecer, no tempo de hoje, por exemplo, é muito comum, né, serviços de telefonia, né, a gente conhece como tecnologia VoIP, videoconferência, chat, né, tudo isso envolve um tipo de comunicação, e-mail. Então, todos esses serviços que são providos nas redes de computadores são exemplos de serviços de comunicação. E aí eu tenho outros tipos de serviços de diretórios, né? Como, por exemplo, eu posso, em uma rede, configurar diretórios, pastas, né? Arquivos, né? Com permissões. E aí cada usuário vai ter permissões ou não. Isso só que me proporciona isso, os serviços de rede, né? Aplicações, aí você está o dia todo usando aplicações de rede, né? Você usa um calendário, por exemplo, do Google para agendar uma reunião, algo do tipo, você está usando aquele calendário, você está usando um serviço ali que a rede proporciona, né? Armazenamento de dados, hoje muito comum, esses armazenamentos de dados na nuvem, que a gente vai falar bastante mais na frente, Dropbox, Google Drive, entre outros. Impressão, né? Você imagina aí se você precisasse ter uma impressora para cada computador, né? Não, você vai ter uma rede lá, basta ter uma impressora e todo mundo que está naquela rede ali daquela impressora, todos os computadores que enxergam aquela impressora vão poder utilizar aquela impressora, né? Então imagina aí o quanto de custo, por exemplo, não pode ser diminuído, né? Porque se você fosse ter em uma empresa, por exemplo, uma impressora para cada computador, digamos, ou para cada um setor, por exemplo, né? E que tivesse um computador apenas ligado àquela impressora, quantas impressoras você não teria que ter? Né? E aí vem os objetivos, as vantagens de ter, né, uma rede. E aí eu já faço até essa pergunta: a internet é uma rede? Né? A internet é uma rede? Sim, claro, a internet é a rede mundial, conhecida como rede mundial de computadores, né? E aí a gente vai falar dela mais na frente. Mas aí eu trago para vocês algumas vantagens ou objetivos das redes, né? Inicio dizendo que, principalmente, um dos principais, digamos que, objetivos, né, do surgimento das redes foi de reduzir custos e aumentar a confiabilidade do sistema, né, e a capacidade também. A escalabilidade também. Porque a questão da confiabilidade é o que eu falei, né? Se o sistema parasse, por exemplo, de funcionar, prejudicaria todos os processos que estariam sendo rodados, por exemplo, naquela máquina ali central, né, digamos assim. Então, entre outras vantagens, compartilhamento de recursos físicos, como o exemplo da impressora, compartilhamento de aplicativos, né? Aplicativos que rodam, por exemplo, na web mesmo, aplicativos que rodam na web ou que rodam no intranet, como a gente vai falar mais na frente, que é a intranet. Né, compartilhamento de dados, né, quando você sincroniza dados em uma rede, e aí você guarda esses dados em algum servidor e esses dados são compartilhados por mais de uma pessoa, por exemplo, e são sincronizados, né, de forma que quando um atualiza o arquivo já é atualizado para todos. Né. Administração e suporte, ou seja, você pode administrar os computadores que estão ali acessando aquela rede de forma remota, virtual, independência de localização, ou seja, a rede, isso parece óbvio para a gente hoje, né, mas é importante que se diga, né, que a independência de localização, você consegue hoje se conectar com pessoas que estão, digamos que, teoricamente, em qualquer lugar do planeta, né, então você consegue ter, independente de localização, não necessariamente você precisa ter uma
possibilidade que era preciso no início, né, de ter uma rede. A rede ela não começou grande, né, ela foi se expandindo, o tamanho das redes de computadores. E a gente vai falar das dimensões daqui a pouco, né. Então, não necessariamente você tem que ter a localização ser próxima, né, ou algo do tipo, isso é óbvio, né, para todos. E aí, algumas desvantagens, né, dependência total e maior vulnerabilidade, né, ou seja, por exemplo, um aplicativo no servidor só acesso com a rede funcionando. É aquela ideia, eu desenvolvo sem a rede funcionar, eu não desenvolvo. Imagina aí que você tem um sistema que funciona na web. Aí tem o computador que usa aquele sistema, ou os computadores da tua empresa que usam aquele sistema que está na nuvem, aí tu perde a internet, por algum motivo a internet cai. Então essa é uma questão de dependência da rede, né? Digamos que se fosse para trazer algum tipo de desvantagem. Maior vulnerabilidade, né? De certa forma a máquina fica mais vulnerável. A partir do momento que eu entro em uma eu boto meu computador em uma comunidade de computadores, essa comunidade eu posso chamar de rede de computadores, ele está mais vulnerável a qualquer ataque. Pode ter computadores ali maliciosos, que na verdade não é o computador em si, mas é claro que existe alguém que programou aquele computador, aquele equipamento para ser malicioso, que tenta invadir, que tenta fazer levar algum dano à sua máquina. Então, de certa forma, você está mais vulnerável. Se você não entra numa rede, se o computador está lá fechadinho, sem entrar numa rede, só ligado localmente na sua casa, teoricamente você está protegido, mas também você não tem muito serviço disponível para você, principalmente nos tempos atuais, né? Antes, até assim, no início da década de 90, você tinha um computador em casa e estava bom demais, né? Não tinha internet ainda ali para você ter tanto serviço disponível na palma da sua mão, né? Digamos assim. E aí as dimensões de redes, isso aí é muito importante compreender, né? Primeiro entender o que é uma PAN, né? Uma rede pessoal. Quando você basicamente liga um Bluetooth no seu computador, no seu carro, você está fazendo uma conexão ali, né? Por exemplo, uma conexão PAN, que é uma rede pessoal. E pequena, né? A distância dos equipamentos é curta, né? Em torno de 1 a 10 metros. Isso não é exato, tá, gente? Mas é razoável pensar nessa escala aqui de distâncias. E aí pode ser, por exemplo, sem fio, pode ser com fio, com cabo, enfim. Quando você conecta até mesmo o mouse ao seu computador, você pode considerar como uma rede PAN. Tá? Aí vem a LAN, né, que é as redes, que aí eu tenho a chamada Local Area Network, né, tem de 1 a 100 metros, né. Tem também a WLAN, que é uma LAN só que sem fio, quando você liga 2 computadores, por exemplo, né, ponto a ponto, que a gente vai falar daqui a pouco, ou até mesmo quando você liga vários computadores em uma sala, por exemplo, LAN House, né, daí vem o nome LAN House também, tá, que aquilo é uma LAN. A MAN você já tem uma conexão maior, né, a nível metropolitano, a nível de cidades, né, quando você tem, por exemplo, conexão de uma faculdade com outra faculdade em outra cidade, por exemplo, você já tem ali uma universidade, por exemplo, uma rede metropolitana, uma MAN. E a WAN quando você conecta países, continentes, né, e aí você chega a ter esse conceito de WAN, né, de Wide Area Network. IAN, né, já se fala também, IAN, né, é uma rede interplanetária, quando você pode, né, trocar, por exemplo, troca de dados entre sondas lunares e em Marte com a Terra, já se considera, alguns autores de livros já trazem esse conceito. Certo? Para fechar, o paradigma, a classificação quanto ao paradigma. Você pode ter redes conectadas ponto a ponto, ou seja, você não tem uma hierarquia, né? Você tem um computador ligado ao outro, por exemplo. Se você liga um computador diretamente ao outro, por exemplo, com um cabo de rede, isso é possível, tá, gente? Muito simples de fazer. Pega um cabo de rede, ponto a ponto. Você tem ali uma rede ponto a ponto, né? E você pode sair conectando, como a figurinha que traz, por exemplo. Aqui a ideia que a gente vai estudar na próxima aula de topologia. Aqui você tem uma topologia de barramento, onde você tem várias conexões aqui nessa barra, vamos chamar assim. E aí, por exemplo, você tem aqui uma impressora, né? E essa impressora é compartilhada com todos esses computadores. E aqui você tem uma conexão ponto a ponto. E você pode ter também uma conexão cliente-servidor. Ou seja, você tem um ou mais computadores centrais, que a gente chama de servidores. Servidores são computadores que provê algum serviço, né? E aí você tem também o workstation, que são os computadores, né, que estão conectados a esse servidor.
A gente vai também estudar isso aí no lado físico, né, na topologia tanto física quanto lógica, nas próximas aulas. Mas aqui lembra um pouco aquela ideia antiga de timeshare e terminais burros, só que totalmente diferente, porque aqui você não tem aquele terminal burro. Você tem, por exemplo, aí, como eu estou dizendo, workstation. Né? E a gente já estudou que são workstation, né? Estações de trabalho. E eles não são terminais burros, eles têm inclusive um alto poder de processamento. Então aí você teria a estrutura de cliente-servidor, é quando você tem um computador que provê serviços, mas você tem outros computadores que têm poder de processamento, que executam processos, mas que solicitam algum tipo de serviço específico a esse servidor, que pode ser entre vários tipos de serviços, como esses vários que eu citei aqui. Tá? Pode ser uma aplicação lá naquele servidor, e aí você tem computadores que acessam apenas aquela aplicação. Né? E aquele servidor pode, por exemplo, ter um banco de dados lá guardando dados da empresa. E aí, por exemplo, o workstation ou até um computador normal tem o que? Um browser, um navegador, né? O Google Chrome só instalado lá e o sistema operacional para acessar aquela aplicação que está de fato hospedada, por exemplo, no servidor. Né? E o servidor guarda, por exemplo, os dados. É possível. Né? É também possível, né, você ter o conceito também, nesse caso aqui, de um processamento distribuído, mas não é o que eu vou trazer aqui agora. Para a aula de hoje, o que eu quero que vocês entendam é esse, o que é um conceito de rede, né? A ideia do que se tratava quando se falava em terminais burros, em timeshare, exemplos de serviço de redes. É simples de você entender isso aqui, porque isso está no seu dia a dia. Né? As vantagens que as redes trouxeram, ou até mesmo os objetivos que elas trouxeram, que o surgimento das redes nos provê, né? Principalmente a ideia de baixo custo e alta confiabilidade e escalabilidade. Né? Desvantagens são poucas, as classificações são importantíssimas, esse tipo de classificações aqui, principalmente quando se refere a concursos públicos, né? E esses dois paradigmas, de ponta a ponta e cliente-servidor. A principal diferença é que aqui eu tenho, no cliente-servidor, eu tenho a figura de um servidor, de um computador-servidor e de computadores clientes, ou estações de trabalho. Beleza? Então, galera, é isso aí por hoje, beleza? Próxima aula a gente tem mais. Um abraço, valeu, que Deus abençoe vocês. Fui!